Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula remota, tá? Correspondente ao dia 30/5 de 2025, a aula de física, certo? Só que eu vou fazer o vídeo em duas etapas, porque eu tenho um problema com relação ao Teams. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu não consigo fazer aula ao vivo pelo Teams, porque a plataforma fala que eu preciso atualizar alguma coisa no navegador e eu fico mudo. Então eu vou fazer essa aula, eu vou anexá-la no YouTube, vocês assistam essa aula e eu vou ficar em tempo real online na sala para tirar todas as dúvidas, tudo bem? Eu vou começar essa aula hoje, já vou fazer algumas revisões de matéria, então a gente vai revisão sobre o conceito de aceleração, certo? Depois nós vamos partir para conceitos como algumas palavras de vocabulário, e aí, então, nós vamos fazer alguns exercícios. No final da aula, o que eu vou fazer? Eu tenho uma lista de exercícios, tá? Esses exercícios que eu vou fazer aqui estão no slide, nesses slides. E vocês farão exercícios que está onde? Lá no Teams, tá bom? Consta como módulo 8. Vai aparecer um documento, está escrito módulo 8. E esses exercícios eu farei a correção com um vídeo separado, porque fica muito comprido, depois fica difícil de anexar no Teams ou também no YouTube, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Então, isso aqui corresponde à primeira aula do dia. Lembre-se que nós temos 2 aulas no dia. Então vamos começar então compreendendo o conceito de movimento retilíneo uniformemente variado. Qual é a principal característica do movimento retilíneo uniformemente variado? Ele é um movimento, ele é numa reta, só que como ele é uniformemente, ou seja, ele tem uma taxa variado, ou seja, ele sofre uma taxa de variação. Mas quem sofre essa taxa de variação? Uma pessoa, um item, né? Ou eu, pessoa, um elemento chamado velocidade. Bom, quem sofre com essa taxa de variação? A velocidade. Mas como nós chamamos essa taxa de variação? Nós chamamos ela de aceleração. E ela é uma taxa constante. Só que essa aceleração, ela pode subir ou pode descer. Então, a taxa de variação, né, o que ela faz? Ela interfere na velocidade. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, olha o conceito que eu fiz. Já fiz uns diagramas feitos com a mão para andar mais rápido. Olha aqui, a aceleração, né, ela é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, se a minha velocidade sofreu variação, eu tenho aceleração. Dá uma olhada que eu fiz um balãozinho verde, está escrito metros por segundo. Eu não posso usar quilômetros por hora. Quilômetros por hora não é reconhecido no Sistema Internacional de Unidades. Então a gente não pode usar o quilômetro por hora. Tem que usar o metro por segundo. E o tempo?
sempre em segundos. Agora observe o seguinte, eu fiz um diagrama de uma representação vetorial do que é aceleração. Observe que esse corpinho tem uma velocidade v, olha o tamanho do vetorzinho que eu fiz para ele, está vendo? Ó. E aqui eu coloquei uma aceleraçãozinha. Repara que no próximo instante, o vetor velocidade aqui está maior, porque significa que a aceleração ela aumentou a velocidade. Certo? Agora repara no outro desenho. A aceleração está no sentido contrário da velocidade. Está vendo aqui? Ó, eu estou nesse cantinho aqui. Ó. Então, o que acontece? Se a minha aceleração está aqui, ó, nesse canto aqui, se a minha aceleração estiver no sentido oposto da velocidade, o que nós vamos ter? A aceleração vai diminuir a velocidade. Então, olha só, vamos olhar aqui para cima, revisar. Se a aceleração e a velocidade estiverem no mesmo sentido, a velocidade vai aumentar. Se a aceleração e a velocidade estiverem em sentidos opostos, ela vai diminuir. Observa que eu fiz um desenho para vocês aí, ó. Dá uma olhada, eu fiz um corpinho, bem feinho mesmo. Olha só que ficou feio. Ele tem uma aceleração de 3 metros por segundo e uma velocidade inicial de 2. Ó. Então, o que acontece com esse corpinho? Em t igual a 0, olha aqui, a velocidade é 2. Só que passa 1 segundo, a velocidade subiu para 5. Quando der 2 segundos, a velocidade aumentou para 8. Tá vendo que o vetor velocidade está aumentando aqui, olha? Tá vendo? Ele está aumentando. Mas repara, ele está aumentando de quanto em quanto? Vocês observaram que a minha velocidade está aumentando de 3 em 3, ó, mais 3. Daqui para cá, mais 3. Daqui para cá, mais 3. Mas da onde está vindo esse 3 que está aumentando tudo? A aceleração. Por isso que nós dizemos que nós estamos no movimento retilíneo uniformemente variado. A minha aceleração aumenta a minha velocidade a uma taxa constante. Por isso que está aumentando de quê? De 3 em 3. Ó. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Tudo bem? Agora vamos lembrar o seguinte, ó. A velocidade aumenta a uma taxa de 3 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo, a minha velocidade aumenta 3. Então, por isso, a unidade de aceleração é definida como metro por segundo ao quadrado. Tá bom? Dá uma olhada aqui num desenho que eu fiz, onde eu fiz um papel quadriculado, ficou meio bem arcaico esse desenho, mas é só para você entender. Imagina que eu tenho um corpo com uma velocidade e a aceleração é de menos 2 metros por segundo. Repara no desenho que eu fiz para vocês. Se eu fizer uma representação vetorial, repara que ele recuou 2. Menos 2 quadradinhos. Daqui para cá ele vai recuar quanto? Vai recuar 2. Menos 2. E daqui para cá ele vai recuar também menos 2. Mas por que menos 2? Porque essa aceleração aqui, essa aceleração é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Significa que quando a minha aceleração é negativa, a minha velocidade cai, ela vai diminuindo.
Olha o que eu fiz aqui na lateral. A aceleração quando a minha aceleração é positiva, eu tenho variação de velocidade positiva. E a minha aceleração também pode variar negativamente. Agora, cuidado. Por que eu coloquei aqui a ΔT e um sinalzinho positivo? A variação da velocidade em função do tempo. Mas, de repente, você está fazendo algumas contas e, de repente, o seu tempo pode dar negativo. Quando o tempo dá negativo, significa que alguma coisa deu errado. Em física, não existe tempo negativo, tá bom? A gente nunca tem tempos menores do que zero. Porque imagine que você vai começar a cronometrar um determinado coisa. Por exemplo, aqueles caras que fazem atletismo, né? Quando vai dar partida, quando vai começar a prova do atletismo, o tempo está no zero, o cronômetro está no zero, né? Tá bom? Então vamos lá. Eu fiz já com vocês alguns exercícios como esse, ó. Se um veículo passa sua velocidade de 2 metros por segundo para 12 em 2 segundos, qual sua aceleração escalar média? Dá uma olhada. Ó. 2 é a velocidade inicial, 12 é a velocidade final. Em 2 segundos. 2 segundos é o tempo. Então vamos lá. Como a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, eu escrevi que a aceleração é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Eu coloquei 12 menos 2 dividido por 2. Observa o que eu fiz. Eu fiz uma substituição. Eu vou escrever agora de verde. Eu substituí a velocidade final igual a 12 aqui e a velocidade inicial aqui. Repara que esse sinal de menos faz parte da fórmula. 12 menos 2, 10. Mas dá para ver nitidamente, porque se a velocidade era 2 e pulou para 12, ela aumentou 10 em 2 segundos. Quando eu dividi o 10 por 2, eu obtive 5 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo a velocidade aumentou 5 metros por segundo. Aumentou 5 metros por segundo. Ou seja, 2 mais um segundo, fica 7. E assim vai. Tá bom? Agora, vamos lá. Um móvel, exemplo número 2. Um móvel com velocidade de 30 metros por segundo freia até parar, demorando para isso 5 segundos. Qual sua desaceleração escalar média? Primeiro que, se a gente for analisar aqui, eu tenho uma redundância. Se ele está freando, significa que ele está desacelerando. Mas eu coloquei esse exercício para você entender mais ou menos. Agora vamos lá. Olha que eu já grifei as variáveis que nós temos. Velocidade inicial 30 metros por segundo e a velocidade final é igual a zero, porque ele vai parar. Demorando para isso 6 segundos. Então, olha as variáveis que eu coloquei ali. V1, VI, ou velocidade inicial igual a 30. Eu coloquei a velocidade final igual a 8 e um intervalo de tempo igual a 6. Então, essas são as informações que eu coloquei essa chave aqui, porque eu coletei do exercício. Então, eu fiz a substituição. Velocidade final menos a velocidade inicial. Olha, repara que esse menos que o cursor aqui, ó, o apontador laser está mostrando, faz parte da fórmula. Agora, nós vamos ter que fazer o jogo de sinal. Menos vezes mais vai dar menos. Aí eu obtive aqui, ó,
menos 30 dividido por 6, que deu menos 5 metros por segundo ao quadrado. Você pode observar que o sinal da desaceleração, ele aparece de forma algébrica. Eu não preciso me preocupar em colocar valores. Eu preciso me preocupar em substituir de forma correta as variáveis. E a própria matemática, né, o próprio jogo de sinal, vai fazer a desaceleração aparecer. Aqui, ó, o sinal de menos. Ela apareceu de forma algébrica. Eu não coloquei, tá bom? Agora, nós temos um exemplo número 3. Um carro consegue, a partir do repouso, atingir uma velocidade de 108 km por hora em 10 segundos. Qual a aceleração escalar média desse carro? Primeiro, dá uma olhada no que eu escrevi aqui para vocês. Vamos lembrar aqui, ó, no apontador, repouso significa velocidade inicial igual a 0. Velocidade final significa 108 km por hora. Mas lembra que eu não posso usar o quilômetro por hora. Então eu converti para 30 metros por segundo. E o meu intervalo de tempo, né? Eu queria ter colocado aqui aquela setinha dupla, assim, ó. Deu 10 segundos. Então vamos lá. Como eu li o texto e tirei essas informações, ó, repouso, né? Ou seja, estava parado. Então, olha só, velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final foi 30 e a inicial 0, porque ele estava parado. Aí eu fiz 30 menos 0 dividido por 10, deu 3 metros por segundo elevados ao quadrado. Repara que aqui, ó, o sinal de mais, não tem esse sinal de mais, mas eu já coloquei porque ele aparece algebricamente. Um veículo que se encontra em repouso passa a sofrer a ação de uma aceleração escalar de 4 metros por segundo. Qual sua velocidade após 3,5 segundos? Então, dá uma olhada aí. Repouso, velocidade inicial. Eu quero saber a velocidade final. A minha aceleração é 4 metros por segundo e o meu tempo é 3,5 segundos. Observa aqui que eu fiz o seguinte, eu fiz uma substituição. Eu escrevi a fórmula, aceleração, variação da velocidade sobre o tempo. Aí eu fiz a substituição. Quanto vale a minha aceleração? Vale 4, coloquei aqui. Quanto vale a minha velocidade final? Não sei, escrevi velocidade final. Menos a inicial, que é 0, porque ele disse repouso, dividido por 3,5. Agora observa, a minha velocidade final, o meu intervalo de tempo, ele está dividindo a velocidade, então vou passar ele para cima multiplicando. Aí vamos lá, a minha velocidade final foi 4 vezes 3,5, que deu 14 metros por segundo. Tá vendo que com a função com a fórmula da velocidade, eu não calculo só a velocidade. Eu, com a aceleração e outras informações, eu posso calcular outras variáveis da minha fórmula. Uma partícula se encontra com uma velocidade de 8 metros por segundo, quando passa a ser acelerada durante 4 segundos, com uma aceleração de 2,8. Qual será a velocidade dessa partícula após esse tempo? Eu já grifei todas as variáveis que a gente tem aí. Como eu não tive espaço, eu vou mostrar a resolução no próximo slide. Mas observa que os itens que eu grifei
né? Eles estão no texto. Então é necessário que se faça uma leitura muito bem cautelosa nos enunciados para que você identifique através da leitura os enunciados. Agora olha lá, com a leitura feita e as variáveis identificadas, olha o que eu fiz. Eu escrevi aqui, ó, aceleração igual a 2,8, bem no cantinho, ó, observe onde eu estou escrevendo, bem no cantinho. Velocidade final eu não sei, velocidade inicial é 8. No exercício antigo, no anterior, perdão, era 0 dividido por 4. Agora aqui nós temos que nos lembrar de algumas regras de álgebra. Perdão, de aritmética. É menos velocidade final, menos 8 dividido por 4. Eu preciso dividir primeiro para depois subtrair. Lembra da regra? Primeiro eu calculo primeiro eu calculo os radicais, lembra disso? E as potências. Em segundo lugar, a gente tem que calcular quem? As multiplicações e as divisões. E em terceiro lugar, a gente calcula as somas e as subtrações. Então dá uma olhada aqui nesse cantinho aqui, ó. Eu vou fazer uma nuvenzinha dele de cor diferente. Eu vou passar um marca-texto, ó. VF menos 8 dividido por 4. Então dá uma olhada aqui, tá ficando amarelinho, ó. Eu tenho isso aqui. A minha variável está inserida dentro desse processo aqui. Então eu preciso me lembrar das regras da aritmética. Tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu tenho uma divisão para fazer. Eu preciso fazer a divisão primeiro, para depois fazer a subtração. Como eu não consigo dividir, eu vou passar ele para lá multiplicando. E aí eu vou fazer 2,8 vezes 4 é igual a VF menos 8. Quando eu fiz essa multiplicação, 2,8 vezes 4, eu obtive 11,2 é igual a menos V8, menos 8. Mas olha só, eu preciso isolar o meu VF. Como é que eu vou fazer o meu VF isolado? Eu preciso pegar esse menos 8, que está aqui, ele está subtraindo, e ele vai passar para o outro lado como? Somando. Então, 11,2 mais 8 deu 19,2 metros por segundo. Nós já fizemos esses exercícios em sala, eu estou revisando ele para vocês. Agora, os exercícios que eu já fiz em sala com vocês, certo? Estão todos aí. Então, agora, vamos entrar no modelo da nossa aula. No movimento uniformemente variado, nós vamos ter duas funções. A primeira função que eu quero explicar é a função da velocidade em relação ao tempo. Mas antes de falar de função da velocidade, vamos falar um pouquinho só sobre o que é função. Em matemática, a gente escreve assim, ó, f de x é igual a 3x mais 2. Lembra disso? Só função. Mas vou escrever aqui, ó, matemática, para não dar ruim na sua cabeça. Matemática, para não dar ruim, ó. Agora vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Vamos dar nome para essas crianças. Isso aqui é o que nós chamamos de termo independente, porque ele é um número, ele não tem nada de variável.
Agora repara aqui no 3x. Quem é a minha variável? É o x. Em matemática, geralmente a gente vai usar x. Mas eu posso usar t. Eu posso usar um montão de valores. E quem multiplica a minha variável? Porque quando eu escrevo 3x, eu estou escrevendo 3 vezes x. Isso aqui é um valor de coeficiente. Quando a gente está em função, a gente aprende o que com função em matemática? Esse aqui é o coeficiente linear. Lembra disso? E o 3x é o meu coeficiente angular. Pronto. A gente deu uma revisada em matemática. Mas, professor, o que é função da velocidade? É muito simples. Eu vou trocar de cor aqui. Vamos para esse violeta, esse azul escuro, não, vamos de roxo. A minha velocidade vai ser igual, só que a velocidade em função do tempo. Então, minha velocidade vai ser a velocidade inicial mais aceleração multiplicada pelo tempo. Ou seja, isso aqui é o termo independente, e isso aqui é a minha variável. A minha variável é o tempo. Mas, professor, como é que a gente faz isso? Igual faz em função de matemática. A gente não calcula, por exemplo, em matemática, f de 1, f de 2, f de 3, substituindo o x aqui, em matemática, aqui na aula de física, nós faremos a mesma coisa. Agora, repara num detalhe. A velocidade inicial é o meu termo independente, tá bom? Vamos olhar agora de forma mais ampla o que a aceleração gera no movimento retilíneo uniformemente variado. A função da velocidade, a função da posição e também Torricelli. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar só a função da velocidade, que está aqui no cantinho, tá bom? Depois nós vamos voltar para esse slide e eu vou explicar o resto. Repara nas variáveis. Eu tenho só 7 variáveis e a gente vai estudar tudo isso. Mas olha só, S0 nós chamamos de posição inicial, S é chamada de posição final, V, velocidade final, V0, velocidade inicial, T, o tempo, delta S, S menos S0, delta V, V menos V0. Repara que no sistema internacional a minha aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado. Isso a gente já abordou anteriormente. E se nós tivermos algum problema com termos que fazer algumas conversões de velocidade, nós temos que usar isso aqui que nós já aprendemos anteriormente. Lembra? De quilômetro por hora para metro por segundo, a gente vai ter que pegar o valor e dividir por 3,6. Isso aqui também já é uma revisãozinha, porque eu já ensinei isso. Agora, vamos lá. Repara na função da velocidade que eu escrevi aqui para vocês. V é igual a V0 mais AT. V, a velocidade final, V0, a velocidade inicial, a aceleração e o tempo. Isso aqui, essa função da velocidade, deriva da função da aceleração. A gente pode usar também. Vamos fazer uns exemplos. Exemplo número 1. Um corpo tem velocidade igual a 20 metros por segundo. Aplica-se a ele uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Qual sua velocidade após 10 segundos? Então dá uma olhada, nós fizemos uma leitura desse texto, que é muito importante. Eu vou pegar aqui o marca-texto, eu vou pegar uma cor mais clarinha de marca-texto, um amarelinho. Velocidade igual a 20 metros por segundo.
sofre uma aceleração de 2 metros por segundo. Qual a sua velocidade após 10? Ele tem velocidade, então significa que era uma velocidade inicial. Então vamos lá. Eu fiz esse aqui, todas essas variáveis aqui foram extraídas do texto. Então eu extraí do texto. Pronto. Antes de começar, vamos aqui para o cantinho que eu criei uma receitinha de bolo. Eu fiz uma seta agora aqui na lateral. O que diz essa setinha? Ver se as minhas grandezas estão no SI. Então vamos olhar. Metro por segundo, a velocidade, a aceleração em metro por segundo ao quadrado e o tempo em segundo. Tá vendo que eu dei uma ticada para eu poder fazer essa verificação? Eu vou identificar o problema. O que é identificar o problema? O que é que ele está me pedindo? Bom, ele quer me perguntar qual a sua velocidade. Repara aqui embaixo, eu coloquei V igual a X. Então, agora vamos voltar aqui para a nossa receita. O que eu estou fazendo? Eu estou lendo a receita e estou comparando com o que eu extraí do texto. Eu ainda não fiz conta nenhuma. E aí, eu preciso saber qual função usar. Bom, o que eu tenho? Qual é essa pergunta? Eu tenho a velocidade inicial. Eu tenho quem? A aceleração. Eu tenho o tempo e eu quero a velocidade. Isso aqui são todas as variáveis, né? Todos os componentes de uma função da posição, da velocidade. Então, daqui eu identifiquei qual função eu vou usar. Então, eu vou usar a função da velocidade. O que eu fiz agora? Eu fiz a substituição. Velocidade inicial igual a 0, aceleração igual a 2, e aí o tempo igual a 10. Bom, o que eu fiz aqui? V é igual a 20 mais 20. Por que eu estou escrevendo isso agora? Para lembrar você que aqui tem uma multiplicação e a gente é necessário fazer a multiplicação primeiro para depois fazer as somas, tá bom? E aí deu 20 mais 20, 20 mais 20, 40 metros por segundo. Um motorista trafega a uma velocidade de 72 km por hora quando avista um obstáculo à frente. Ao acionar os freios, ele gasta 4 segundos para parar. Olha só qual o valor da aceleração impressa ao carro. Esse exercício, eu coloquei ele para vocês de forma intencional. Deixa eu ver aqui o amarelo vai ficar legal. Repara que é um exercício que ele só tem um número. E o tempo, eu não tenho mais nada. E como é que eu vou fazer, professor? Eu não estou achando valores para pôr. Eu tenho 2 valores. Então, o que eu fiz? Eu preciso me lembrar de uma coisa. Eu vou colocar um verde escurinho. Deixa eu ver se... Não vai ficar ruim, não. Parar. Olha aqui, ó. Parar, o termo parar não foi... Posso fazer uma substituição de parar. O que é parar? Vamos lá aqui, eu vou pôr um verdinho. Não é caneta, Marcelo. O que é parar? Velocidade final é igual a 0. Tá vendo? Isso aqui é uma definição por escrito. Tá certo? Bom, e agora? Qual é a receita do bolo? Primeiro ver se está todo mundo no sistema internacional. Vamos ver?
Eu tenho velocidade em quilômetros por hora. Tem que estar em metros por segundo. Passei. O tempo em segundos. A velocidade é igual a zero. Então, 0 metros por segundo ou 0 quilômetros por hora. Não preciso converter. E agora eu quero saber a minha aceleração. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz uma substituição. Ó, tá vendo? Aqui. Agora vamos olhar para a seguinte situação. Eu preciso isolar a minha aceleração. Então, o que eu fiz? A minha aceleração, lembra de primeiro membro e segundo membro? Essa aceleração aqui, ó, ela está no lugar errado. Eu tenho que passar ela para o outro lado de cá. Mas ela é mais. Se ela é mais, ela passou menos. Olha que eu fiz o menos até com uma cor diferente. É igual a 20 menos o zero. Estão vendo? Deixa eu só fazer uma marquinha aqui, porque... Pronto, agora ficou 20 menos zero. E aí eu fiz a conta, 20 dividido por 4. Esse 4 estava multiplicando, tem que passar dividindo. Então 20 dividido por 4 é igual a menos 5. Agora tem um detalhe. Eu coloquei o sinal de menos, mas eu preciso chamar a atenção de vocês. Aqui era mais 20 e aqui é menos 4. E aí vamos lembrar da regra de sinal, lembra? Mais com menos me deu menos. Eu tenho o exemplo 3 com vocês, o exemplo 4, o 5 que eu já fiz com vocês em sala, eu estou lembrado, e aí esses aqui que eu já expliquei com vocês. Nesse aqui, a gente tem que aprender a fazer a substituição. Vamos fazer? Olha só, eu vou substituir na função da velocidade, eu quero saber para t igual a 1. Então, eu substituo aqui, ó, v igual a 20 mais 3 vezes 1. O que eu faço primeiro? Eu faço a minha multiplicação, ó. Eu multipliquei 3 vezes 1, deu 3. Agora eu faço a soma. 20 mais 3, 23. Vamos olhar para o 2 aqui, ó. V igual a 20 mais 3 vezes t. 3 vezes 2, 6. 20 mais 6, 26. Agora, para t igual a 3, na minha função de velocidade, v igual a 20 mais 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 20 mais 9, 29. E o último deu 32. Vamos lá então, olha o que eu fiz na nuvenzinha para vocês. A velocidade aumentou de 3 em 3, porque a aceleração é igual a 3 metros por segundo. Eu fiz esse em sala com vocês, fiz esse também, e agora esse aqui é inédito. Vocês não têm esse aqui, tá? Então esse exercício aqui, ele é inédito. E agora, o que é que nós faremos? Muito simples. Dá uma olhada nesse desenho aqui. Esse é o movimento uniformemente variado 1, está anexado ao Teams, e o nome dele, do arquivo, é módulo 8. Movimento retilíneo uniformemente variado 1. Eu mandei ele em Word. Eu vou mandar ele em PDF porque no Word desconfigurou muito. Do Word da versão online para a versão que a gente tem dentro do computador, que é aquela que a gente acaba
versão paga, né, que fala, sei lá, eu não sei falar isso direitinho, tem uma diferença muito grande. Então vamos lá, eu vou encerrar o vídeo aqui, e aí o próximo vídeo da segunda aula é a resolução desses exercícios. Eu vou vir a partir daqui, ó, certo? Esse ponto é próxima aula, vai começar a partir daqui, que são os exercícios resolva. Prestem atenção, esse exercício, essa lista eu já coloquei para vocês. Essa lista está disponível na aula remota do dia 16/5. Tá certo? Eu vou resgatar essa lista, vou colocar nessa aula do dia 30/5 para você fazer e eu vou postar a correção dos exercícios. Então, aqui nessa aula foi os exercícios e no dia 30/5 a gente vai fazer o quê? A correção. Eu vou pegar cada um deles e vou fazer com vocês, tá bom? Então, muito obrigado.